Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, faz um rádio novo e a pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Acompanhe no programa de hoje. Lula diz que não tem motivo para ligar para o presidente americano e não vai se humilhar a Donald Trump. Americanos impõem tarifa de 25% à Índia por causa dos negócios com a Rússia. Ministro Gilmar Mendes sai em defesa do colega Alexandre de Moraes e diz que Alexandre está corretíssimo em suas decisões. Clima de conflito no Congresso Nacional. Sob pressão, Alcolumbre e Hugo Mota fazem reuniões com líderes para tentar contornar a crise. Presidente do Congresso diz que não aceita chantagem. Oposição descobre que Hugo Mota ia fazer sessão em outro plenário e ocupa também esse auditório. Ainda no programa de hoje, o único prefeito petista da Paraíba declara que vai votar em Lucas Ribeiro no ano vindouro. Filho de Bolsonaro volta a ameaçar Hugo Mota e Davi Alcolumbre com sanções do governo americano. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado no celular, no rádio, no tablet, no computador, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão.
Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Aeromarinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048.
Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, 6:11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Espero que estejam bem, que tenham vivido um bom feriado. Os que moram aqui na Paraíba, foi feriado estadual ontem. Aos que moram em outros recantos desse Brasil, que trabalharam normalmente na terça-feira, espero que tenham tido esses 2 dias tranquilos, calmos, produzindo coisas boas. E aqui estamos para mais um Cidade em Revista. A partir de agora, o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Marcelo Robson Vitorino, Dr. Dinarte Freire, Francisco Pereira, Júnior Cruz, estão aqui pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência, boa noite para vocês. Juscelino Salles, Dr. Luiz Inácio Luizinho, Sandro Agra, advogado, boa noite. Adriano, oficial de justiça lá em Esperança, professora Giovita Maranhão, Fefé Cavalcante, Amaro Gonzaga Pinto Filho, advogado. Marcos Farias está em Esperança, Bebeto Medeiros Marajó, outro advogado, doutor Gelson de Souza Lima, quase vizinho meu aqui no Catolé, engenheiro Wilson Siqueira, José Freire Dias Neto, na cidade de Remígio, ao Velho Neto, onde estão também Cicinho da Eletrônica, epa, turma boa danada, Dejaci, meu amigo Teixeira. Boa noite, Luiz Rocha, é o representante do Poder Judiciário aqui no programa, oficial de justiça em Campina Grande, está na foto aqui com a esposa dele, casal bonito, danado, todo mundo organizado. Alô, Luiz, 10 anos, alô, doutor Tony Harrison, em Fortaleza, Ceará, quase acabando o plantão e lhe ouvindo. Meu amigo Antônio Nunes, jornalista, escritor, para os íntimos, Toninho Manzoá. Alô, Antônio Ferreira, boa noite. Alô, meu colega João Pinto, jornalista, presidente da Associação Campinense de Imprensa. José do Egito, Graciano da Luz, onde quer que você esteja nos acompanhando, boa noite. Zé do Egito é cidadão do mundo, é agente FIFA credenciado pela Federação Internacional de Futebol Association, negocia jogadores, o homem que descobriu o Hulk, tirou o Hulk aqui de Campina Grande para o que ele é hoje no cenário esportivo nacional. Humberto Carnaúba, boa noite. Raquel Ingrid, um abraço. Negão do Café, saudações. Napoleão de Castro em Brasília. Frade Capuchinho, Emanuel Erivan. Meu amigo Robson Lucas, professor Thompson Maris, Lourdinha Pinto, Beto Farias em São Luís do Maranhão, Tony da Eletrônica Tony, cabra bom, gente boa demais. Hulk, o Gari de Alagoa Nova. É agora também o segurança oficial do professor Uba. Boa noite. Boa noite, Irailson de Freitas. Boa noite, Sargento Nogueira. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado pela audiência. Boa noite. Vocês me pegam pelo pé aqui, vocês jogam casca de banana para que eu escorregue. Minha produtora Liliane Rocha está mandando aqui uma mensagem também. Já captei a mensagem, minha cara jovem, que é também conhecida na redação da Rede Ita, da TV Itararé, como
a deusa do mercado São José. Ela é de Recife, aí o pessoal batizou como a deusa do mercado São José. Eu sei de tudo, só não sei quem ela é. Tem até uma canção que homenageia a minha produtora. Tá pensando que é pouca coisa? Se a pessoa pega no pé aqui e diz, você dá a hora de um jeito bem peculiar. Olha, cada um tem o seu jeito, a sua forma de trabalhar, não é assim? A gente discute tanto isso aqui no programa. O jeito de cada um, a maneira, a forma, não é, Pedro Souza? Aí a pessoa escreveu assim, tem um colega seu que diz assim, 13 horas agora e mais tantos minutos. É um jeito dele, mas está errado. O correto é você dizer a hora emendando já com os minutos. Esse agora dele deveria vir antes ou depois dos minutos. Você pode dizer assim, agora são 13 horas e 9 minutos. Ou então, 13 horas e 9 minutos agora. Agora, botar o agora entre a hora e o minuto, está errado. Quando eu estava em Caicó, Rio Grande do Norte, trabalhando no Exército Brasileiro, a gente teve a permissão do comandante, na época eu e Gesimiel Ferreira. Acho que muitos de vocês já escutaram Gesimiel Ferreira, que durante um bom tempo foi apresentador do programa Patrulha da Cidade, na Rádio Borborema, e depois destacou-se também trabalhando, professora Geovita, na rádio de Damião Feliciano, na Panorâmica, de manhã no jornal. Aquela história de repita a hora, lembra? Gesimiel adaptou aqui, ou trouxe para cá um chavão, um bordão, que é da Rádio Jovem Pan, lá de São Paulo. A Rádio Jovem Pan foi quem criou isso, mas no rádio quase nada se cria, quase tudo se copia. Na comunicação como um todo, na Chacrinha já dizia isso lá nos velhos tempos, o velho e saudoso Abelardo Barbosa Chacrinha, aqui de Caruaru para o mundo. Então a Rádio Jovem Pan ainda hoje faz isso, são 2 apresentadores no jornal. Aí um diz 6 horas e 10 minutos, aí o outro diz, repita, 6 e 10. Aí Gesimiel trouxe para cá. Hoje ele é conhecido mais por Repita do que por Gesimiel Ferreira. Mas quando a gente estava lá em Caicó, professor Walter Carneiro, tivemos a autorização do comandante na época não era batalhão, era companhia, para fazer um programa na Rádio Rural de Caicó, que é a rádio da Diocese, assim como a Caturité é a emissora da Diocese aqui em Campina Grande. Aí quando eu cheguei lá na Rádio de Caicó e acertamos o programa tudo direitinho, tinha um locutor, salvo engano, chamado Fernando Formiga, FF. Só que o bicho, ele achou de botar Fernando com PH e Formiga com PH também. Era Fernando, o pessoal não brinca, né? É F com PH de farmácia, já escutou isso? Aí lá era Fernando com PH de farmácia e Formiga com PH de farmácia também. O bicho incrementou o nome. Aí, olha como ele dava a hora. Quando eu cheguei que escutei a primeira vez, eu disse, esse cara se confundiu, acho que não é assim. Aí depois eu escutei outras vezes que ele fazia a mesma coisa. Ele dizia, são 19 horas e alguns minutinhos. Meu Deus. Alguns podem ser 2 e podem ser 59. Como danado você ia se orientar? Um homem desse dando a hora. 8 horas e alguns minutos. E ninguém na rádio, a rádio era da Diocese, ainda é, acho que ela deixou de ser AM, FM também. Nenhum padre, nenhum diretor, nem ninguém dizia isso. Rapaz, olha, você está dando a hora errada. Se alguém for pegar o ônibus aí, orientar por você, tá perdido. Porque o cara vai 8 e alguns minutos, aí tocava uma música, eu entrava comercial, daqui a pouco 8 e alguns minutinhos de novo. Que loucura banal é essa, como dizia Jorge Marral. Então, cada um tem seu jeito, repito, mas tem a forma correta e tem a forma incorreta. Outra coisa que não se deve dizer, e que muita gente boa diz no rádio, é esse negócio de dar hora à noite, a partir das 18 horas. Porque, minha gente, hoje de manhã eu escutei de novo um colega com o qual eu me relaciono, uma pessoa de quem eu gosto, dando uma voada danada, e é um cara já experiente no rádio. O cara disse assim, olha só, hoje de manhã, ele disse, as tarifas de Donald Trump vão entrar em vigor
As tarifas de Donald Trump entraram em vigor à meia-noite de hoje. A meia-noite de hoje ainda vem, minha gente. É quando passar das 11 da noite de hoje, depois de 11h59. Quer dizer, ele queria dizer, e eu entendi, que as tarifas de Donald Trump tinham entrado em vigor nos primeiros momentos, nas primeiras horas do dia de hoje. Aí para ele, a meia-noite que passou já foi a de hoje. Não é, porque o dia constitui-se em madrugada, manhã, tarde e noite. Se só tem uma noite depois da tarde, meia-noite vai ser quando aquela noite terminar, que a metade da noite transforma-se em madrugada. Então, quando é alguém noviço no rádio, algum calouro, alguém que está começando, a gente entende, perdoa e orienta. Eu, pelo menos, pergunto, você quer saber, você disse uma coisa aí que não está correto, quer saber como é, quer aprender, como eu gosto de aprender ou não? Se a pessoa disser que não, eu já desisto. Mas quando é um veterano, um antigo, esse aí não aprende mais. É aquela história do papagaio velho que não aprende a falar. O papagaio velho, quem já criou, sabe, eu tive um papagaio que morreu há pouco tempo, viveu quase 40 anos o vocabulário dele era aquele que ele aprendeu quando era novinho, logo que chegou aqui na nossa casa. Aí ele fica com aquele vocabulário, não aprende mais nada a partir dali. Então o papagaio velho não aprende a falar. O sujeito que está no rádio há 30 anos, 35 ou mais, na imprensa, e que não sabe que o dia divide-se em madrugada, manhã, tarde e noite, ele é, segundo dizia o saudoso Juarez Amaral, um anarfa de pai, mãe e parteira. Não dá nem para dizer que é razoavelmente alfabetizado, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego. São 6h22. Sim, aí eu queria dizer que você nunca deve dizer assim, são 21 horas da noite. Isso é uma imbecilidade sem tamanho, porque 21 horas não tem de dia. É a 21ª hora do dia que por acaso verifica-se à noite. Então 21 horas só tem a noite, 18 horas só tem a noite, 19, 20, 21, 22, 23, aí quando chega 23h59, aí é 0 hora do dia seguinte, está começando outro dia. Mas será que não ensinam mais isso nas escolas, hein? Eu vou perguntar amanhã às queridas e aos queridos estagiários e novatos que estão lá na redação da TV. Eu gosto de brincar com o pessoal. Eu chego e digo, não me chamem de chato não, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Aí eu jogo assim uma pergunta, aí entre 8 e 10 tem 1 ou 2 que sabem, e os outros não, porque as escolas infelizmente não ensinam mais. Doutor Tony Helson, lá de Fortaleza, olha a sacada dele aqui. Essa história me fez lembrar também de Chacrinha, ou comédia. Se os dias foram fracionados em horas, as horas em minutos, e os minutos em segundos, e os segundos em décimos, centésimos e milésimos, e assim por diante, ainda há quem se atreva a passar por cima de tudo isso, arredondando alguns desses números e desinformar. Sendo assim, de que adianta colocar ponteiros dos minutos e dos segundos nos relógios analógicos para o danado dar uma hora desse jeito, 8 horas e alguns minutos. É o fim da picada, é ou não é? Antônio Ferreira, Paulo, Rádio Rural de Caicó, 102.7 FM. Pois é, eu fui locutor dessa rádio quando era AM. Nos primórdios, faz tempo. João Luiz, meu amigo bombeiro, de folga em casa, no sítio Gaspar de Mogeiro. Bombeiro rima com mogeiro, com fogareiro, com canteiro, com pedreiro, hein? E com engenheiro. Você sabe que existe o dicionário de rimas? Eu não sabia disso. A gente vai vivendo e aprendendo. Uma vez eu conversando com o poeta Ronaldo Cunha Lima, aí conversa pra cá, conversa pra lá, e Ronaldo disse, Paulo Roberto, qualquer dia eu vou fazer um dueto contigo. Eu digo, mas poeta, eu não sou poeta não, eu não sei fazer nada disso. Aí ele disse, eu vou lhe dar um dicionário de rimas. Existe dicionário de rimas, para você saber as palavras que rimam com as outras. E Ronaldo me deu esse dicionário de rimas. E eu também conversava outro dia com
Hiponax Villanova, que é filho do Ivanildo Villanova, e Hiponax dá cada risada, meu amigo, com certas figuras que tem por aqui, se dizendo poetas. Aí quando ele me encontra, disse, mas Paulo, encontrei outra ali, aí morre de rir. O que foi agora? Essa história de rimar cocada com picolé, foi ele que me disse. Ele disse, o cara estava rimando cocada com picolé. Aí a gente cai na risada, mas é mesmo. O que tem de gente se auto-intitulando poeta, meu amigo. Aí rimam, essas pessoas rimam palavras que não tem nada a ver uma com a outra. Porque existe uma métrica, a terminologia da palavra deve ser a mesma, entendeu? E o sujeito rima uma palavra que termina de um jeito e a outra termina de outra, completamente diferente. E ele acha que aquilo é um poema, é um soneto, é uma rima. Aí quando você vai muitas vezes questionar, sabe qual é a resposta? Isso é a licença poética. E tá bom. Falar em poeta, boa noite, Tião Lima. Tião Lima, vez por outra, nos prestigia nesse horário. Paulo Roberto Carlos continua com aquele vozeirão. Ou ele estava dublando ontem. Não, Roberto não dubla não. Roberto canta mesmo. Canta mesmo. A voz de Roberto não bebe, não fuma. Roberto fumava cachimbo quando era novo. Quando tinha 20, 30 anos de idade. Lá no tempo da Jovem Guarda. Tem até a capa de um dos LPs dele, onde Roberto está fotografado com um cachimbo na boca. Eu qualquer dia vou tirar uma foto com um cachimbo que eu tenho ali, só para mostrar a vocês aí pelas redes sociais. Mas Roberto canta mesmo, não fuma, não bebe, não namora mais. É só se resguardando. Aí já viu, né? A voz está mantida. Onde é que Gesimiel trabalha hoje em dia? Eu acho que Gesimiel está aposentado. Gesimiel é professor e acho que ele era dos quadros da Secretaria de Educação do Estado. Um tempo ele foi diretor daquela faculdade que quebrou, que fechou, de Damião Feliciano, da Unesc. Ele trabalhava na Rádio Panorâmica e era uma espécie de reitor, chanceler da... Aí parece que ele viu que aquilo era uma fogueira danada, pulou fora. Mas ele é professor. Eu tenho a impressão que o velho Gesimiel, repita, já deve estar aposentado. Ô povo metido danado, quero saber até onde tu vai, o que tu veste, o que tu come. Que povo curioso, diz aqui uma ouvinte. Não, mas eu respondo a todo mundo. A minha vida não tem segredos. A minha vida é um livro aberto. Não é assim? A outra está dizendo aqui, diga aí umas coisas que rimam com maleta. Lambreta, meu amigo, hein? Cruzeta, você é uma cruzeta. Rimei ou não rimei? Se você estiver esperando que eu vou dizer outra palavra aqui, não dá para dizer, não vai de jeito nenhum. Eu pensei, mas não vou dizer. Minha gente, o presidente brasileiro Lula da Silva deu uma entrevista à agência Reuters. Lula deu uma entrevista para jornais americanos nos últimos dias e agora deu uma entrevista para a agência noticiosa Reuters, que é uma das mais famosas, importantes e respeitadas agências noticiosas do mundo. E o que foi que Lula disse? Lula disse que não vai mais ligar para Donald Trump. Não tem razão para ligar para o presidente americano. E que não vai se humilhar de jeito nenhum. Não vai ligar, nem vai se humilhar. E deixa como está para ver como é que fica. Nem ligou e nem vai ligar porque Trump não quer receber telefonema meu, disse o presidente. Abre aspas, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump porque nas cartas que me mandou, ele, nas decisões que tomou, ele não fala em nenhum momento em negociar. O que ele faz é ameaçar o Brasil, disse Lula. Entrevista à agência Reuters. Não vou me humilhar, disse Lula. Na última sexta-feira, Donald Trump disse que Lula poderia ligar para ele a qualquer momento para discutir tarifas e outros assuntos de interesse dos dois países. Na entrevista aos jornalistas no Jardim da Casa Branca, que é a sede do governo americano, Donald Trump disse, abre aspas, ele pode falar comigo quando quiser. Vamos ver o que acontece. I love people Brasil. Eu amo o povo brasileiro. E finalizou afirmando que as pessoas que governam o Brasil fizeram
coisas erradas. A fala do presidente americano aconteceu após a oficialização das tarifas de 50% aos produtos brasileiros, anunciadas na terça-feira, dia 30, obviamente, de julho. O governo americano justificou as tarifas como uma emergência nacional, em razão das políticas e ações incomuns e extraordinárias do Brasil. Lula designou o vice-presidente Geraldo Alckmin para dialogar com os americanos. Segundo o governo brasileiro, canais de diálogo têm sido estabelecidos entre autoridades dos dois países. Alckmin disse que bateu um papo de 50 minutos com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio norte-americano, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, planeja uma segunda conversa com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, preparando o terreno para uma possível comunicação direta entre Lula e Trump. Se você fosse Lula, ligaria para Trump? Hein? Se você fosse Lula, viajaria para os Estados Unidos com Janja, porque o que a gente sabe dos bastidores da Casa Branca, Salão Oval, por ali, Jardins, é que Trump gostaria de receber Lula, mas com Janja. Se ele vier, diga que ele não venha sem ela. Eu quero bater um papo com os dois aqui no Salão Oval da Casa Branca, com a imprensa americana e os correspondentes estrangeiros todos colocados. Dizem que Trump diz assim, será que ela vai dizer a mim o que ela disse a Xi Jinping, como chama Lula, o presidente da China? São os bastidores, hein, minha gente? Não me perguntem se isso vai acontecer, se é verdadeiro ou se é falso, mas a verdade verdadeira é que dizem que não há a menor condição de um diálogo no momento, ou como diria o comentarista esportivo Chico de Assis, o eclético, não há ainda aquele diálogo tão esperado entre a defesa e o meio-campo, onde o treinador encontra-se em palpos de aranha. Isso é bem novinho, viu? São 6h33 agora. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 999991000. Meu amigo Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Lembra de Zé Albuquerque, ali na rua João Pessoa, perto de Pecoutinho, Mil Deuses, aí tinha Zé Albuquerque. Qual era o slogan? Faltou, telefonou, chegou. A primeira vez que eu tomei uma Coca-Cola em lata, não tinha. Eu comprei lá em Zé Albuquerque. Vendia uma embalagem que vinha com 12 latas de Coca-Cola refrigerante. Era um atacadista, né? Uma empresa que vendia múltiplos produtos. Zé Albuquerque. Faltou, telefonou, chegou. Pronto. É como Anatólio Chaves. Precisou, telefonou, chegou. Olha, quem faz seguro com Anatólio Chaves não deixa mais de fazer. Isso vem dos tempos do pai dele, o saudoso Chico Chaves. Porque é um pessoal que tem responsabilidade, não se esconde do cliente, gosta de resolver as coisas, gosta de ver o cliente satisfeito e feliz. Hoje eu fiz um contato lá com o pessoal de Anatólio Chaves, nem fui incomodar Anatólio, que eu sei que ele é muito ocupado, mas falei com Alain, que é um dos seus assistentes, e Alain resolveu imediatamente o que eu precisava, me mandou toda a papelada e tal. É o endosso que foi feito. Sabe o que é o endosso em termos de seguro? Não. Você tem um seguro de um carro, aí você vende aquele carro e compra outro. Aí você precisa transferir o seguro que era daquele veículo que você vendeu para o outro veículo que você adquiriu. Isso é perfeitamente possível e o pessoal faz rápido, entendeu? Sem problema nenhum, com um sorriso no rosto, isso é que é bom. Anatólia Seguros, 999991000. Paulo Roberto Hess, por você aparece com cada termo esquisito nesse seu programa, diz aqui o Afonso.
O que danado é palpos de aranha? Meu amigo, isso é uma linguagem que Chico de Assis, o comentarista eclético, usava quando a gente trabalhava junto nas transmissões de futebol. É uma expressão que significa você estar em situação difícil, complicada, com dificuldades para encontrar uma solução, entendeu? Aí quando o time estava jogando ruim, aí 10 minutos, 15 minutos de jogo, vamos ao comentarista eclético Chico de Assis. Lembra da vinheta de Chico de Assis? Não. Quem lembra? Chico de Assis. Aí Chico de Assis entrava. Paulo, a defesa está ruim, o meio campo e tal. Não está havendo o diálogo esperado. E o treinador encontra-se em palpos de aranha. Então, essa expressão significa situação difícil, dificuldades, ruim, situação complicada, entendeu? Palpos, P-A-L-P-O-S, palpos de aranha. O que são palpos? São apêndices articulados e móveis que se situam aos lados da boca dos antrópodes, como aranhas e escorpiões. A gente só aprende isso lendo e estudando. Todas as vezes que eu escuto alguém dizendo um termo, pronunciando uma palavra que eu não tinha ouvido ainda e que eu não sei o significado, eu pergunto ou vou pesquisar para tirar dúvida. Hoje, por exemplo, uma pessoa me perguntou assim, ela disse, assisti a sua entrevista com Ricardo Coutinho e já no final da entrevista o ex-governador disse lá uma expressão que eu não sei o que é. E ela diz, e você também não perguntou o significado. Eu não, foi uma falha minha, obviamente, porque como eu sei o significado, eu na hora talvez tenha pensado, não sei, que todo mundo sabe, e nem todo mundo sabe. É uma expressão inglesa que é lawfare. Lawfare. Se você escrever aí, é L-O-W, lawfare, F-E-R, lawfare. O que a Ricardo Coutinho, a gente falando sobre as ingratidões da política, já no finzinho da entrevista, aquela Operação Calvário, né, que você sabe que exploraram muito politicamente. Aí Ricardo disse, eu fui vítima de lawfare. O que é lawfare? Me perguntou o ouvinte. Lawfare não tem assim uma tradução literal para a língua portuguesa, mas lawfare é o uso do poder judiciário para fins políticos, entenderam? Você usa o judiciário, isso nunca aconteceu no Brasil, né? Usa o judiciário para atingir os objetivos políticos. Os americanos chamam isso de lawfare. Então está tirada a dúvida também. São 6h39. Alô, Sueli Policarpo, boa noite. E a você que está pelo Radiosnet, audiência fantástica. Não há ninguém fora do Brasil hoje acompanhando o programa, mas eu vejo aqui, olha só, as unidades federativas. Lá de cima para baixo, Pará, Piauí, Maranhão. Aí aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, descendo um pouco mais, São Paulo, lá em cima tem Amapá, meu amigo Alexandre Gomes está aqui também, a Paraíba manda na audiência nesse instante, tem Distrito Federal, tem Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e tem alguém escutando o programa agora em Londrina, no norte do Paraná. A todos vocês o meu melhor agradecimento. Minha gente, olha, tem aqui alguém me criticando que eu fico aqui querendo dar aula às pessoas. Não, longe de mim, eu não sou professor de coisa nenhuma. Eu não sou professor de nada. Aliás, é uma das minhas frustrações, é não ser professor. Tentei, mas não teve jeito. Não me quiseram como professor, acharam que eu não sabia de nada. Então, veja só, eu acho que nessa vida, quando a gente não sabe, deve buscar aprender. E quando a gente sabe, deve passar esse conhecimento para as outras pessoas que não sabem. É uma das missões da imprensa, do rádio. O rádio tem várias missões: entreter, informar, divertir, entenderam? Tudo isso, transmitir conhecimento. O rádio não é só lero-lero, nem tocar música de funk, nem disso, nem daquilo, não. Tem essa missão também,
Então, se o comunicador tem algum conhecimento, por que ele não passar para as pessoas? E por que ele também não receber o conhecimento dessas pessoas, de coisas que ele não sabe? Isso é uma troca, como eu digo aqui. A gente tem uma interação, uma troca de ideias. Entendeu? Esse é um dos objetivos do nosso espaço radiofônico. Nós estamos aqui para discutir o cotidiano, o nosso dia a dia. Eu não sei. Tenham sede de saber. Ninguém pede nada por aprender as coisas. E se você estiver enrolado para fazer alguma coisa, tendo dificuldade, pergunta a quem sabe. Não tenha vergonha de pedir, de dizer que não sabe. Não tem problema nenhum. O máximo que aquela pessoa pode fazer, se for egoísta, é não ensinar. Mas a maioria ensina, tem prazer de ensinar. São 6h45. Alô, Assis do Santa Bárbara, boa noite. A criatura, em vez de te agradecer, vem te criticar. Não é assim mesmo, eu já estou acostumado. O mundo é do jeito que é por causa de certas figuras. A gente não sabe que é assim? Porque às vezes tem 10 empurrando o carro da areia da praia para o asfalto e 20 empurrando o carro em sentido contrário, a jogar dentro do mar. A humanidade é assim, né? Desde que o mundo é mundo. Meu amigo José Arizomar está em Patos, Morada do Sol, acompanhando o programa. Tem um vídeo no YouTube de um brasileiro que foi à China para falar bem do país. Ele entrou em um supermercado gigante. Não tinha nenhum cliente fazendo compra, diz aqui o professor Walter Carneiro. O Bebeto lá de Cuité pergunta se Juarez Amaral fazia seguro do carro dele. Não, eu é que fazia o seguro para o carro de Juarez. Juarez não sabia nem o que danado era seguro. Na parceria que nós tínhamos com o Anatólio Chaves, incluía o seguro do carro dele. O carro que nós compramos sem ele saber. Juarez era muito esperto, muito preparado para algumas coisas e zero para outras, como todos nós, né? Tem coisa que a gente não sabe nem para onde vai. Então, o último carro que Juarez possuiu, eu e Carlos Magno, na época, nós fomos lá em Indão Silveira, escolhemos o carro, mandamos ele assinar toda a papelada, ele não sabia nem para que danado era. Assina aqui, que é isso? Assine aqui, rapaz. Aí, fomos lá, fizemos tudo, e carro, aí pronto, foi o carro. E fizemos mal o seguro e tudo. Boa noite, Paulo. Será que o Roberto Carlos não namora mais, hein? Não, eu disse isso brincando, né? Pela idade, o Roberto está com 80 e alguma coisa. No outro dia eu vi na imprensa uma moça, uma menina, acho que não tem nem 30 anos, dizendo que era a nova namorada de Roberto Carlos. Tá certo. É difícil, Roberto, arranjar uma namorada, né? É muito difícil, viu? Tem ninguém querendo namorar com ele. Doutor Amaro Gonzaga Pinto Filho, boa noite. Olha aqui o Luiz Rocha lembrando. Paulo Zé Albuquerque era conhecido como o bombonzão. É porque vendia bombom. Faltou, telefonou, chegou. Paulo, eu sei que na rima tem sempre no final a letra A. Nem sempre. Porque, veja só, o poeta verdadeiro, quem me diz isso é Hiponax Vila Nova, viu? Que é catedrático no assunto. Uma palavra que termina com a letra A, vamos dizer aqui, você não pode rimar com uma que termina com AR. A poesia correta, na sua essência, você não pode rimar
por exemplo, Tambiá, que é um bairro lá de João Pessoa, com urinar. Por quê? Porque urinar tem um R no final e Tambiá não tem. Então a rima correta, ao pé da letra, se uma palavra terminar com AR, a que vai rimar com ela também tem que ter AR. E assim vale para todas as outras palavras, né? Quem diz isso são verdadeiros poetas. Meu amigo Flávio Meira Lima. Paulinho, tem um livro de Ronaldo Cunha Lima que eu ganhei de uma sobrinha dele, chamado Gramática Poética. Eu acho que é um livro de sonetos, né? Ele ensina toda a gramática em rimas, sonetos e poesias. É verdade, é uma raridade. Eu conheço esse livro aí. Meu amigo engenheiro Wilson Siqueira. Wilson, essa aí não dá, meu amigo. Ainda não dá, né? Vai chegar o dia que a gente vai. Rodeval Martins, Gesimiel trabalha em que hoje em dia? Acho que ele está aposentado, Rodeval. Acho que ele está aposentado. Liliane está me respondendo aqui. Marcamos para sexta, ok, Paulo? Ok, minha filha, está confirmado. Para mim, todo dia é dia, toda hora é hora. Tem esse negócio não. Pode me chamar no sábado, no domingo, no feriado. Tem esse negócio, não. Trabalho qualquer dia. Poeta Adalto Matos, olha aí, falei em poeta Adalto Matos está em Esperança nos acompanhando agora. São 18 horas e 50 minutos, 6h50 na Paraíba. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa do seu colega e amigo Alexandre de Moraes. Ele não usou essa expressão, mas disse mais ou menos o que eu vou dizer agora para vocês. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Já escutou isso, não? Já em outras oportunidades? Gilmar disse que o colega tem tomado decisões corretas e que não há qualquer desconforto dentro do tribunal em relação a Alexandre de Moraes. Nenhum desconforto. O Alexandre tem toda a nossa confiança e todo o nosso apoio, declarou Gilmar durante um evento do Esfera Brasil e da EMS sobre a indústria farmacêutica. A declaração ocorreu, minha gente, em meio às fortes reações de aliados de Bolsonaro em relação à decisão de Alexandre de Moraes, que considera Jair Bolsonaro como um descumpridor de medidas cautelares ao aparecer em vídeos durante as manifestações do último domingo, dia 3, mesmo sob proibição de uso das redes sociais, direta ou indiretamente. Gilmar Mendes também comentou a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sancionada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que impôs restrições a transações financeiras do ministro Alexandre de Moraes com instituições americanas. Para Gilmar, a sanção representa uma tentativa inaceitável de interferência estrangeira em decisões do Poder Judiciário brasileiro. Seria inadmissível que nós, nas nossas pretensões comerciais, exigíssemos mudanças no entendimento da Suprema Corte norte-americana. Isso seria impensável, disse ele. Da mesma forma, isso se aplica ao Brasil, disse Gilmar. Gilmar Mendes ainda classificou como preocupante o uso de tarifas e sanções comerciais com o objetivo de pressionar mudanças institucionais em outros países. E disse, o que não é normal é tentar usar tarifas para obter mudanças institucionais. Isso significa afetar a soberania dos países. E isso deve ser claramente repudiado por nações maduras como o Brasil. Gilmar Mendes também falou sobre o impacto das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em vigor desde hoje, desde a 0 hora de hoje, destacando que disputas comerciais entre países são comuns e devem ser resolvidas por meios institucionais como Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Guerras tarifárias são normais, por isso a OMC foi criada, disse o ministro Alexandre de Moraes. Como eu sei que Araújo Neto, o Wilson Siqueira, Hulk Ugari,
Lourdinha Pinto e a professora Geovita Maranhão gostam muito de ouvir a voz do ministro Gilmar Mendes, eu vou fazer essa, digamos assim, atender a esse desejo desses queridos e queridas ouvintes, assim como o frade Capuchinho Emanuel Ivan e o doutor Gildo Lima do Nascimento. Vamos ver se a gente consegue conectar o ministro Gilmar Mendes lá de Brasília, para que você ouça ele falando isso que eu acabei de ler aqui para vocês, porque no programa a gente mata la cobrita e mostra lo Paulito. Fala, Gilmar. Aliás, muito bom dia para você que está acompanhando a gente. Aqui é matéria com o Gilmar Mendes. Justamente nessa matéria da Record News. Tomada do recesso de julho, e nós acompanhamos a fala do presidente Barroso em favor do ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos acompanhar então a fala do ministro Gilmar Mendes. Meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral, que desprezam os mais básicos deveres de civilidade e respeito mútuo que devem balizar as relações entre quaisquer indivíduos e organizações. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos de desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro ato de lesa pátria. O alvo central contra quem as baterias dos radicais têm se voltado é o eminente ministro Alexandre de Moraes, que, como todos sabem, é o responsável pela apuração da tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido alvo de críticas infundadas em torno da condução dessas investigações. Sobre isso, sempre digo e repito: a atuação do Supremo e de seus ministros não está imune a críticas. Elas são bem-vindas quando, num gesto de boa-fé, procuram aperfeiçoar o funcionamento das instituições. Porém, é imperativo que, em tempos de crises e desafios, possamos distinguir entre as ponderações sérias e construtivas e as opiniões levianas que docilmente aderem às narrativas falaciosas fabricadas pelos diversos gabinetes do ódio espalhados pelo país e difundidas nas redes. E isso para não mencionar as investidas que dolosamente visam corroer a independência de nossas instituições e enfraquecê-las. Entendeu? Gilmar Mendes, em pronunciamento feito no Supremo Tribunal Federal e em entrevistas recentes, em evento recente, defendendo o colega Alexandre de Moraes. São 18 horas e 58 minutos na Paraíba, faltam 2 para as 7 agora. O presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva hoje que impõe uma tarifa adicional de 25% sobre produtos exportados pela Índia para o território americano. A nova ofensiva é uma resposta à contínua compra de petróleo russo pelos indianos, de acordo com o decreto. A sobretaxa, disse o presidente americano, vai entrar em vigor 21 dias após a data da ordem, de hoje a 21 dias, 3 semanas, e incide sobre mercadorias que entram para consumo ou são retiradas de armazéns dos Estados Unidos. Porque no comércio internacional, minha gente, tem as mutretas, os macetes, como tem no comércio normal, que eu conheço e você conhece.
O que é que o americano está dizendo? Veja só, a Rússia está sofrendo embargos e por conta da guerra com a Ucrânia, vocês sabem, e houve assim uma espécie de proibição de vários países, incluindo a União Europeia, para que ninguém comprasse petróleo da Rússia. Sanção para pressionar Vladimir Putin a acabar com a guerra. Aí o que é que tem país por debaixo do pano comprando o petróleo da Rússia e revendendo? Por quê? Porque a Rússia começou a vender petróleo mais barato do que o Catar, do que a Arábia Saudita, do que outros países que são produtores no mundo. Então o cara disse, é uma chance da gente ganhar dinheiro. O que é que faz? A gente compra o petróleo da Rússia mais barato e vende pelo preço de mercado, ganhando verdadeiras fortunas, porque são bilhões e bilhões de barris. Aí agora Donald Trump disse, só para de comprar o petróleo da Rússia, ou 21% aí, em cima do que já cobra das exportações da Índia. O Brasil, só para lembrar você, também compra petróleo da Rússia. Compra óleo diesel e dizem que compra também o petróleo bruto para revender, ganhando dinheiro igualmente. E o principal produto que nós brasileiros compramos da Rússia, sabe qual é? Fertilizante. Fertilizante, segundo o engenheiro agrônomo com o qual eu conversei, é diferente de defensivo agrícola. Defensivo agrícola é para matar praga, matar mosquito, matar lagarta, matar isso, matar aquilo. O fertilizante, como o próprio nome já diz, fertiliza a terra para produzir mais. Então, essa produção de soja que nós temos vendendo para o mundo todo, principalmente para a China, algodão, milho, tudo isso usa fertilizante russo, ucraniano e americano. Se o Brasil, por exemplo, não pudesse comprar o fertilizante da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, essa produção de soja enorme que nós temos, ela cairia muito. Dizem que cairia até 60% ou mais. Então, são as movimentações do governo dos Estados Unidos, sancionando outros países, agora como a Índia, e isso faz acender a luz amarela aqui no Brasil, que a gente passa para você, naturalmente, para que todos saibamos o que está acontecendo no mundo. São 7 horas, 1 minuto e meio. Minha gente, olhe, sinuca de bico. Sabe o que é sinuca de bico? É onde estão Hugo Mota, nosso conterrâneo paraibano, presidente da Câmara dos Deputados, e o amapaense Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Porque o brasileiro tem uma coisa de achar que todo mundo é burro e somente ele é sabido. Mas sabido tem no mundo todo. Burro, besta, bobo, trouxa também tem no mundo todo. É igual. Então os americanos deram uma sacada e estão só de camarote assim assistindo, sabe? A gente precisa entender. Nem todo mundo alcança, nem todo mundo entende, mas é preciso que a gente entenda. Você vai se despir do seu bolsonarismo e se despir do seu lulismo e ficar aqui no mundo real, só assistindo, entendendo o que se passa. Dizem que o que aconteceu com Bolsonaro, essa última atitude de Alexandre de Moraes, foi algo pensado, calculado, medido e ensaiado. Qual era a última bala de prata de que dispunha o ministro Alexandre de Moraes em relação a essa confusão toda que está acontecendo? Diga qual era. Matou a charada? A prisão de Bolsonaro. Não interessa se é prisão na cadeia ou prisão domiciliar, mas é prisão. Decretou a prisão. O que é que Gilmar, o que é que Alexandre de Moraes pode fazer mais com Bolsonaro a partir de agora? Diga. Tem o que fazer depois da prisão? Não tem. Matar não vai. Existe algo pior para alguém do que a privação da liberdade? Não tem. Aí veja só, o pensamento de quem vê lá na frente. Há pessoas que enxergam aqui onde estão
Há pessoas que enxergam um palmo na frente do nariz, 1 metro, 2 metros, e tem gente que vê uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos na frente. Não é assim? Você sabe que é. Isso provocou o quê? Olha, analise comigo, para pensar bem direitinho. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, que é o paraibano Lindenberg Farias, ele pediu para que a turma do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, ou seja, o plenário, a turma é considerada o plenário. Não é, mas aqui no Brasil não é assim. O tribunal tem 11, aí 3 resolvem pelos 11. Não é estranho? É, por que 3? Porque a turma tem 5. A decisão da turma vale pela decisão do tribunal. Em 5, quem tem 3 votos ganhou. Então 3 decidem por 11. É estranho lá fora do Brasil? É, mas inventaram isso aqui. Aí você vai fazer o quê? Então o Lindenberg Farias pediu, para não ficar a decisão só em Alexandre de Moraes, para que o plenário referendasse a decisão de Alexandre de manter a prisão de Jair Bolsonaro. Aí o que foi que sabidamente Alexandre de Moraes fez, para não ficar assim? Ele disse: eu vou pedir uma posição do Ministério Público, vou pedir para que o Ministério Público se manifeste. Pela lei brasileira, e se eu que sou um rábula sei, ministro sabe, desembargador sabe, juiz sabe, que antes de tomar uma decisão, normalmente se abre vista ao Ministério Público para a posição. Para decretar a prisão, o ministro Alexandre de Moraes não pediu a opinião de Dr. Paulo Gonet. Não consta que ele tenha oficiado ao Ministério Público que ia decretar a prisão para que o Ministério Público opinasse. Mas, quando chegou o pedido de Lindenberg Farias para que o plenário referendasse ou não a decisão de Moraes, aí Moraes mandou para que o Ministério Público se posicionasse. Pelo que eu sei, até iniciar este programa, a posição do Ministério Público não havia saído. Aí veja a sinuca de bico, vem agora. Se o Ministério Público se manifestar favorável à manutenção da prisão, olha só, Paulo Gonet estará sujeito à sanção da lei Magnitsky, conforme disse o governo americano. Disse ou não disse? Disse. Disse sim, que quem auxiliasse Moraes seria alcançado pela mesma lei. Se Paulo Gonet se posicionar contrário, estará entrando em choque com o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa vai acontecer com os outros 4 ministros da turma. É ou não é? E o relator sorteado, curiosamente, foi quem? O ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin. Olha só. Cristiano Zanin. Então, esse pessoal vai ter que se posicionar. Ou contraria Alexandre de Moraes, que é o relator, ou contraria o governo americano, que diz que quem auxiliar Moraes na punição a Bolsonaro vai ser alcançado pela mesma lei. Olha o mecanismo, a engrenagem que está por trás de tudo isso, para você entender. Eu não estou dizendo aqui que vai acontecer isso e nem que vai acontecer aquilo. Eu só sei que Cristiano Zanin está nessa sinuca de bico, abriu vistas ao Ministério Público, vai voltar para ele, a turma vai ver como é que fica essa história toda e a gente vai, então, acompanhar os acontecimentos. Uma coisa eu posso dizer aos ouvintes deste programa. De um lado, do lado de Lula, e do outro lado, do lado de Bolsonaro. Algo está sendo organizado pelo governo americano, pelo Departamento de Estado, pelo presidente Trump. Depois da prisão de Bolsonaro, ainda não veio nenhum outro anúncio de sanção contra quem quer que seja. Agora, hoje, curiosamente, mandou aqui o Zé Carlos, ele botou assim, olha, o ministro Moraes está mansinho, amansou agora. Daniel Silveira pode sair para tratamento fora da prisão, no Rio de Janeiro. Bolsonaro, agora à tarde, teve as visitas ampliadas. Segundo o ouvinte, o ministro já estaria amansando. É a opinião dele que eu estou passando para vocês. Como dizia o saudoso Humberto de Campos, aguardemos cartas. São 7h09, 19h09 agora.
Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495.
Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Hora certa. 19h14. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 7 minutos, estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Chieta Araújo, tudo em paz? Sob controle. Doutor Arlindo Almeida já ligou para o pessoal da produção. Já sei onde vocês passaram hoje de manhã. Ele nem me disse, não, mas eu já vi a Chieta, já sei. Pois é, quando ele vê o visual, assim, né? Mandar um abraço para o Nildo, toda a equipe. Vimos aí, né, o comercial do Nildo. Donildo e Júnior, feliz da vida, peguei mais um presente de Paulo Roberto. Presente. É esse que eu estou mandando lá para Brasília e vai se acalma o pessoal por lá. Está precisando, viu? Falar em Brasília, quem sempre nos assiste por lá também, pela rede social, é Jaciara Aires, a fotógrafa que esteve aqui recentemente conosco. Há pouco ela me mandou umas imagens feitas por ela de Napoleão de Castro fazendo suas gravações. Olha só, a gravação da gravação. Pois bem, final de semana de muita movimentação no campo político aqui pelo estado da Paraíba, inauguração do Hospital da Mulher em João Pessoa, visitas às cidades, orçamento democrático, que aliás terá assembleias no próximo final de semana, já estamos bem pertinho, semana com feriado a gente fica meio confuso. Mas amanhã já tem orçamento democrático em Santa Luzia e sexta-feira aqui em Campina Grande, no Colégio Nenzinha Cunha Lima. Mas numa dessas visitas, no final de semana, outra vez o governador João Azevedo foi perguntado sobre a fórmula para manter todo mundo junto. Todo mundo que hoje é governo, é apoiador do governo, os partidos da chamada base. O repórter perguntou, governador, qual é o macete, qual é a fórmula para manter todo mundo junto? João Azevedo assim respondeu. Diálogo. A gente tem que conversar, tem que dialogar muito, fazer com que cada pessoa que faz parte desse projeto possa ser ouvida, evidentemente, colocar suas opiniões, suas dúvidas, suas expectativas e a gente tentar encontrar, claro, aquilo que mais, se a gente tiver mais fatores de união do que de pontos de divergência, nós vamos ter, claro, a possibilidade real de construir essa unidade, que é a unidade que eu busco e vou buscar o tempo inteiro. É claro que também tem uma leitura que, se não for possível, aí as pessoas, por projetos pessoais, poderão, em função da sua própria independência que tem dentro da área da política, apresentar seus projetos. Eu entendo claramente que o que esse Estado avançou, os avanços que tem, é fruto do trabalho de muita gente. Se alguém tiver o seu projeto pessoal, dispare. A porta está aberta, não há o que fazer. Ninguém pode amarrar ninguém. Recado está dado. E nem segurar. Foi só o senador Efraim Filho, semana passada, naquela visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a Campina Grande, se mostrar bolsonarista, para o pessoal começar a cobrar fidelidade ao bolsonarismo. Qual foi o grande teste? Assinar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E Efraim assinou. Bolsonarista desde menino. Olha aqui. Efraim Filho está nas páginas. Vamos ver qual
Presidente da... Não é essa arte que nós temos. A arte de Efraim é outra arte, que o Guto vai procurar ali para ver se a gente mostra agora aos nossos telespectadores bem direitinho. Se tiver, vem. Se não tiver, não vem. Mas o fato é que Efraim Filho assinou o pedido de impeachment, já como oposicionista ao governo, digamos assim, mas mostrando que será mesmo um bolsonarista de raiz na eleição do ano que vem. Ele agora vai ter que rezar pela cartilha, né? Se posicionar. Pois bem, é claro que esses assuntos lá de Brasília, a gente está deixando tudo com Napoleão de Castro, que está mais perto, está mais próximo, surgindo um fato novo assim de última hora, a gente aborda aqui também, não é problema. E aqui na Câmara Municipal de Campina Grande, o presidente Saulo Germano começou a projetar as sessões itinerantes que vão começar ainda esse mês. Está aqui o Saulo Germano, que é o presidente da Câmara de Campina Grande. Câmara define data para início das sessões itinerantes. Aí sim, vem aquela legenda agora. O presidente da Câmara, vereador Saulo Germano, comunicou na última sexta-feira que a primeira reunião fora do plenário Rômulo Gouveia, que é o plenário da Câmara local, será no próximo dia 28, uma quinta-feira, na Praça Tobias de Paz, no bairro do Catolé. Tobias foi nosso colega de imprensa esportiva, foi árbitro de futebol, é homenageado com o nome dessa praça, então a primeira sessão itinerante será no próximo dia 28. E o grande acontecimento político-administrativo foi a inauguração do Hospital da Mulher, que fica ali em Cruz das Armas, mesmo local onde sempre funcionou a maternidade Frei Damião. Esse hospital tem pelo menos umas 10 vezes o tamanho da maternidade, foi ampliado toda a estrutura, presença do ministro Alexandre Padilha, do presidente da Câmara, dos deputados Hugo Mota, que estava em João Pessoa na inauguração do hospital, já vinha do sertão com o ministro. E estava pensando, tinha um lugarzinho reservado, um lugarzinho, força de expressão, um camarote reservado para assistir ao show de Roberto Carlos. De repente, Brasília começou a ferver, apagaram as luzes do plenário, disse que ele ligou, mandou apagar tudo, aí disse, corra para Brasília, senão os caras vão acender e vão fazer o diabo lá. Não tem um pico de paz. Não, aí ele disse, Roberto, você é só um detalhe. Foi embora. Vou para além do horizonte. Foi embora. Além do horizonte, voou, já estava 8h30 da noite lá na capital federal. O ministro Alexandre Padilha discursou, se pronunciou e mostrou que estava e está muitíssimo inteirado com todos os detalhes aqui da administração paraibana. Ministro. Nesse dia que é aniversário de João Pessoa, aniversário da Paraíba, para nós é um marco na história não só da saúde de João Pessoa, da Paraíba e certamente do Brasil, poder estarmos aqui enquanto governo federal, Ministério da Saúde, na inauguração desse novo Hospital da Mulher. A Secretaria Estadual de Saúde, aqui em nome do secretário Ari, está pegando uma maternidade, que é uma maternidade histórica para João Pessoa, transformando essa maternidade, atualizando essa maternidade, dando mais condições para os profissionais de saúde cuidarem das gestantes que vêm aqui, sem desmontar nenhum serviço dessa maternidade que já existia, Frei Damião. É verdade, o hospital foi construído com a maternidade funcionando, porque não pode parar um serviço desse que é essencial para qualquer lugar. A informação do Efraim, se precisar, ela está aí. Vamos então mostrar, né? Daiane, por favor, Guto. Aqui, o senador Efraim Filho, do União Brasil, assinou na tarde de ontem o requerimento para que seja pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O teste de fogo para Efraim Filho. Assina ou não assina? Claro, assina, não tem problema nenhum. Na inauguração do Hospital da Mulher, o governador João Azevedo, claro que tinha que se pronunciar também sobre esse importante equipamento. Essa dignidade é a prova inequívoca que o público pode e tem condições de ser melhor do que o privado. Esse hospital, ele é melhor do que qualquer hospital que tem aqui no estado. Então, a gente vai oferecer o melhor atendimento possível. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar celebrando isso aqui. Você sabe que o governador João Azevedo nasceu no bairro de Cruz das Armas. Ele é dali, aliás, Ricardo Coutinho também. Mas João Azevedo disse, olha, eu brinquei aqui, corria nessa rua, jogava bola de gude, atirava de balieira. E agora vem para aqui e tem a oportunidade de entregar no bairro onde nasci o Hospital da Mulher, que é um equipamento de veras muitíssimo importante. Essa é uma sensação muito boa. Para qualquer pessoa, claro, né? Qualquer pessoa. Poder fazer pelo seu berço. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. Vem da Bahia. Lauro de Freitas é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador, a capital baiana.
e havia uma sessão na Câmara, o vereador Loxa Lopes, L-O-X-A, Loxa Lopes, discutia com o colega Gabriel Bandarra. Um fazia acusações à prefeita municipal e o outro pegou o microfone para defender a prefeita. Boca maldita agressiva de hoje, com sessão encerrada e tudo mais, de Lauro de Freitas, na Bahia. Avante! Peraí, não senta aqui, Júnior, não senta aqui, sai todo mundo, eu não vou brigar com ele, não. Eu não vou brigar com ele, não. Sai todo mundo daqui. Não. Ele precisa ouvir, gente. Ele precisa ouvir. Tenóbio não é o único homem que tem aqui, não. Ele precisa ouvir a verdade, Júnior. Precisa ouvir. Ele acha que é mais do que aqui, negão. Não, eu não tô tendo Essa você me consegue uma parte, meu amigo, para você. Eu quero que o senhor pare, diminua. Não, descarado é o senhor. Sessão encerrada. Sessão encerrada. Descarado é o senhor. Primeiro fecharam o microfone, né? Depois a presidenta disse sessão encerrada. Foi confusão, viu? Foi confusão. O cara provocou todo mundo. O que está acontecendo nesses parlamentos por aí é do mirim ao maior. E depois das redes sociais, parece que tem gente que provoca, que é para aparecer também, exatamente, né? A assessoria filma tudo, grava tudo. De conseguir os likes. Está nas redes sociais, É isso, Anchieta. E o Nildo Brito disse que aguarda você mais frequentemente por lá. Quer você toda semana. É sempre muito bom. Pena que a gente não pode estar lá toda semana, né? Mas enquanto com a Nilda é bom demais. O papo é bom, o café também é bom. Muito bom. Pois bem, é isso. É isso aí, Paulo. Até amanhã, mais, né? Até amanhã. Bem, vamos a Brasília saber as novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso telespectador, Paulo Roberto. Olha o clima aqui em Brasília, viu, Paulo, Anchieta e telespectador. Tá, como a gente diz aí no interior do estado, como eu digo lá no meu Cariri, de vaca desconhecer bezerro, viu? Clima complicado nos plenários da Câmara e também no Senado da República. Nesse momento, a convocação de uma reunião de líderes por parte do presidente Alcolumbre do Senado e do paraibano Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, com o objetivo de botar ordem nas casas, né? Já que os parlamentares de oposição estão ocupando mesas, estão fazendo plantão, tem deputado dormindo no plenário da Câmara, protestando, né, contra a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia que começa a valer o tarifaço de Trump lá nos Estados Unidos em cima das exportações brasileiras. Aquilo tudo que eu dizia no recesso parlamentar, que o clima de acirramento tendia a crescer, está exatamente se configurando, está se praticando, é o que a gente tem visto aqui no Congresso Nacional. Olha, tivemos um encontro importante ontem dos governadores do Nordeste, do Consórcio Nordeste, com as solenidades que tivemos na Paraíba, inauguração do Hospital da Mulher. O governador João Azevedo não participou, nem o vice Lucas Ribeiro, mas tivemos representação de secretários do estado da Paraíba. No final, em coletiva, nós ouvimos o governador Rafael Fonteles, do Piauí, que é o presidente do Consórcio Nordeste, e ele fez assim um balanço das pautas que pôde tratar nesse encontro. Mais uma vez tivemos a reunião do Consórcio Nordeste, nossa Assembleia Ordinária. A pauta basicamente tratou da nossa participação na COP de Belém do Pará e antes o evento em Fortaleza que vai acontecer em setembro. Também tratamos aqui do projeto em parceria com o Banco Mundial do estudo sobre o potencial do Nordeste na economia digital, um tema muito relevante para a economia do Nordeste e que está totalmente antenada com as vantagens competitivas da nossa região, sobretudo energia renovável abundante, um capital humano nesta área muito bem desenvolvido nos nossos estados, então é um tema prioritário para o Consórcio Nordeste. E, obviamente, mais cedo, não propriamente na reunião do consórcio, com o presidente Lula, nós tratamos do tema mais relevante nesse momento, que é os impactos desse choque tarifário promovido pelo governo dos Estados Unidos para as nossas empresas exportadoras. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, conclui a nossa coluna política com informações importantes direto da capital da República. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros,
trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil, 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. São 19 horas e 29 minutos agora, 7h29. Minha gente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o do Senado, Davi Alcolumbre, como disse aí Napoleão de Castro, fizeram reunião agora no final da tarde, início da noite, com líderes dos partidos nas duas casas. Os dois estão numa verdadeira sinuca de bico, porque, segundo notícias em Brasília, são pressionados por um lado pelo governo Lula e por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para não pautar impeachment de ministro e nem projeto de lei de anistia. E são pressionados pelo filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e que disse que os dois podem ser sancionados. Ele ameaçou de novo, e se o Eduardo Bolsonaro diz isso, é porque ele ouve ou já ouviu dos americanos alguma coisa nesse sentido. Ele voltou a ameaçar os dois sob sanções do presidente americano Donald Trump. Pois é, tá fácil não, viu? Pensa numa sinuca de bico danada. Dentre as demandas dos parlamentares de oposição que estão bloqueando aí as mesas do Senado e da Câmara, estão o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a anistia aos condenados lá do 8 de janeiro. Uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, e uma vez que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas, disse Eduardo Bolsonaro. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo observadas pelas autoridades aqui dos Estados Unidos, disse ele. Todos estão no radar. Foi uma entrevista que Eduardo Bolsonaro concedeu ao jornal O Globo, publicada exatamente hoje, dia 6. Ele também disse na mesma entrevista que trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil. Isso depois que Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Você estivesse na pele de Hugo Mota ou de Davi Alcolumbre agora, o que faria? Pense numa sinuca de bico danada, viu? E os dois podem ser sancionados pela mesma lei, Magnitsky. Os familiares também, porque a lei alcança o sujeito e a periferia ali. Pode alcançar também, dependendo do decreto lá do homem. E se eles pautarem esses pleitos, esses pedidos da oposição, vão se queimar com Lula e com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sinuca de bico danada. E hoje à tarde foi toda de confusão lá em Brasília, que ainda continua. Durante a ocupação do plenário da Câmara por parte da oposição, deputados federais do bloco disseram que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha determinado que fizessem uma sessão no auditório Nereu Campos, que é uma outra sala, um outro auditório da Câmara, enganando assim os deputados que estavam no plenário principal. Conforme o deputado Zé Trovão, lá de Santa Catarina, a oposição ficou sabendo da ação por meio da Secretaria-Geral da Mesa e correu para ocupar também o outro auditório, impedindo a realização de qualquer tipo de sessão. Olha só como está. Tivemos que nos mobilizar, disse Trovão. Mota determinou o fechamento de portas e tal. Então, olha, escolinha do professor Raimundo pede, viu? Zé Trovão acusou o presidente da Câmara, Hugo Mota, de agir de forma arbitrária para tomar uma decisão que não lhe cabe. Ele está quebrando sua palavra nesta casa. Até ontem eu nutria diálogo e respeito por ele. A partir de hoje, se ele não respeitar a vontade da maioria dos deputados que desejam votar, ele não conseguirá mais conduzir os trabalhos, disse Zé Trovão. Ô rolo danado, ninguém sabe como é que eles vão resolver esse negócio não. Agora,
A pergunta que cabe é: essa decisão dos membros da oposição é regimental? Esse tipo de obstaculação dos trabalhos é regimental? Está previsto no regimento da Câmara? Se estiver, não tem que ninguém reclamar nada. Se não estiver, é que eles estariam errados. É preciso que a gente entenda isso. Porque uma das armas da oposição, que sempre se divulgou, é o quê? Obstrução dos trabalhos. Toda a vida a gente soube disso. Para tudo, ninguém vota nada até resolver isso aqui. Não é assim? É. Sempre se divulgou. Não sei o que é que diz em detalhes o regimento interno da Câmara e do Senado. Quando Bolsonaro era o presidente, os esquerdistas, os lulistas, os petistas, em vários momentos disseram que iam praticar obstrução, não permitindo que se votasse nada até que se votasse um determinado projeto que estava na pauta. O pedido deles agora é para pautar algo que os presidentes não pautaram. O Davi Alcolumbre disse que não aceita chantagem de ninguém. O negócio tá feio. Sem acordo, tem líder dizendo que os parlamentares não vão desocupar a Câmara e nem o Senado. O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, do Rio Grande do Sul, disse que o grupo não chegou a um acordo com o presidente da Casa, Hugo Mota, e que vai permanecer ocupando o plenário. Tivemos uma reunião com o presidente Hugo Mota, mas sem qualquer resultado. Uma reunião de muito respeito, mas de posicionamento. Nós estamos confirmando e reafirmando que não sairemos do plenário até que haja uma definição sobre as pautas que todo mundo já sabe quais são, disse o deputado Luciano Zucco. Você sabe que o pessoal está ocupando a mesa diretora, de onde o presidente comanda as sessões do plenário, e uma das condições para que eles deixem o espaço é que o projeto que anistia os envolvidos nos atos lá do 8 de janeiro, seja pautado. Hugo Mota recebeu parte dos integrantes da oposição na residência oficial da Câmara, enquanto que Davi Alcolumbre recebeu líderes do Senado também na residência oficial. Não houve acordo para encerrar o protesto ou para desobstruir o plenário. Hugo Mota voltou ontem às pressas para Brasília. Ele assistiria ao show de Roberto Carlos, depois da inauguração do Hospital da Mulher, e tinha uma agenda para cumprir hoje em Fortaleza, capital cearense. Nem viu o show de Roberto, voou às pressas para Brasília e nem foi ao Ceará no dia de hoje. A oposição ao governo anunciou obstrução dos trabalhos no Congresso Nacional devido à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oposição condiciona uma eventual desocupação do plenário com a pauta de 3 propostas: a anistia, o impeachment de Alexandre de Moraes e também o fim do foro privilegiado. Senadores e deputados disseram que entendem que o foro privilegiado tem sido utilizado para apequenar parlamentares e submeter congressistas ao poder judiciário. Já o impeachment de Alexandre de Moraes depende somente de uma decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ir à votação. O conjunto de matérias foi apresentado como um pacote de paz, sendo assim chamado pelos oposicionistas. Minha gente, o único prefeito do Partido dos Trabalhadores no estado da Paraíba é o prefeito da terra de Araújo Neto, prefeito de Picuí. Como é o nome dele? José Ranieri Ferreira. Sabe o que ele disse? Que vai votar em Lucas Ribeiro
do Progressistas para o governo do Estado no ano que vem. Picuí sabe dos avanços que conquistamos através da gestão de João Azevedo e a partir também da sensibilidade do vice-governador Lucas Ribeiro, que participa ativamente desse momento que estamos vivendo. Lucas, disse ele, representa a continuidade do trabalho de João, porque está fazendo a gestão ao lado do atual governador, conhece as necessidades do nosso povo e o trabalho que vem sendo feito, disse o prefeito petista. São 19 horas e 39 minutos na Paraíba, pontualmente 7h39. Atendendo aqui ao pedido do meu amigo Francisco Ferreira. Diga aí que o meu Flamengo está vencendo. Realmente, o jogo começou às 7 horas. Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo está vencendo por 1-0, gol de Everton aos 20 minutos. É jogo da Copa do Brasil. Também estão jogando Bragantino e Botafogo do Rio. São jogos de volta, né? Os de ida ocorreram semana passada. Esse jogo Bragantino e Botafogo está 0-0. E o Flamengo está vencendo o Atlético Mineiro, Galo de Hulk, que venceu o jogo do Maracanã. Com essa vitória parcial do Flamengo, aí os placares ficam iguais. Se terminar assim, disputas dos tiros livres diretos da marca do pênalti, que a gente chama carinhosamente de cobrança de pênalti, mas na realidade não é. Porque pênalti significa penalidade. É quando alguém comete uma falta grave e é penalizado por isso. O correto, quando a decisão é dessa forma, se acontecer, é que a decisão acontece em cobranças de tiros livres diretos da marca do pênalti. Tiro livre direto por quê? Porque não tem barreira. E da marca do pênalti, que tem aquela marcazinha ali, entenderam? É uma diferença sutil que nem todo mundo consegue captar, mas que eu tenho a obrigação de esclarecer. Essas coisas, minha gente, eu questiono por quê? Porque eu acho que o questionamento é pertinente. Você tem que entender o seguinte: pênalti é uma palavra que vem da língua inglesa. O futebol foi criado na Grã-Bretanha, vocês sabem, né? Na Inglaterra. Aí você diz, peraí, o que é pênalti? O que significa essa palavra pênalti? Vem para o português, traduz penalidade. Então, você só sofre uma penalidade quando faz alguma coisa errada, não é? Qual é a punição? Qual é a pena que eu vou cumprir? Pena vem de penalidade. Você tem que ter feito alguma coisa. Como? Quando duas equipes estão empatadas, ninguém cometeu nenhum pênalti, não seria correto você dizer que alguma vai ser punida. Não, ali nenhuma vai ser punida, porque ninguém cometeu falta e as duas vão cobrar. Então, na realidade, ao pé da letra, quando a decisão é que a gente diz por pênaltis, é porque foi uma forma que a International Board, que é quem estabelece as regras do futebol no mundo todo, eles estabeleceram que um jeito de desempatar seria esse. Então, são cobranças de tiros livres direto da marca do pênalti. A marca do pênalti está lá, ninguém cometeu pênalti, mas a gente vai cobrar dali para ver quem é que ganha o jogo. Entenderam? Agora, quando o jogador derruba o outro, o goleiro derruba um atacante, quando alguém põe a mão na bola, aí não, cometeu a falta. Cometendo a falta, vai ser penalizado pela falta cometida. Mas no caso de uma decisão, ninguém cometeu falta alguma. Paula, estou lhe ouvindo em Salvador. O meu Bahia está jogando em Recife.
e empatando com o Retrô 0-0. Ainda tem jogo aqui, meu amigo, que vai acontecer hoje. Por exemplo, o meu Fluminense vai jogar com o Internacional. Estão jogando também Atlético do Paraná e São Paulo, lá na Arena da Baixada. E o cacete vai roncar logo mais lá em São Paulo, porque vão jogar Palmeiras e Corinthians. A imprensa de São Paulo está dizendo aqui que já tem confusão nas cercanias do estádio. É que a gente vai fazer, né? É sempre um clássico que envolve risco por causa dos vândalos que existem, da violência que infelizmente está incutida nas mentes de algumas pessoas. São 7h44. Tem mais mensagem chegando. Não consigo esquecer você. Isso tem uma música, não tem não essa frase? Eu não consigo esquecer você. Hein? É Zé Orlando. Você, Araújo Neto, que é fã de Zé Orlando, de Augusto Calheiro, de Vicente Celestino, de Zé Ribeiro, Beleza da Rosa. Tem uma música, Eu Não Consigo Esquecer Você. Pois bem, diz assim: Paulo, eu não consigo esquecer você. Ouvindo um certo programa de rádio, o repórter errou tudo. Vou botar nele o apelido de Zezinho Erra Tudo. Erra o nome da autoridade, o local do fato, as idades dos envolvidos, quem matou e quem morreu. Então não é repórter, é um trapalhão. Gosto de lhe ouvir quando estou no sertão. Agora mesmo me encontro em Pombal, terra de... Olha só. Terra de quem, homem? Maringá, entendi. Terra de Maringá, tá bom, Rio de Janeiro, né? Aquele negócio da namorada de Rui. Poliana já foi prefeita. Doutor Vericinho. Se um cara bateu no carro de um policial civil aqui em Pombal, pilotando uma moto, bateu atrás do carro. Quando o policial desceu, ele meteu a faca, ia matando o policial, mas já está preso. Meu amigo, esse cara vai comer o pão que o diabo amassou no xadrez da delegacia, se é que vão botar o pão que o diabo amassou para ele, viu? Talvez bota um pozinho daquele que Pedro Chulé botava na feijoada, aí dá certinho para ele. Paulo, tem alguém aqui em casa que atrasa tudo. Atrasa tudo em que sentido? Aí escreveu: não tem o hábito de trabalhar olhando para o relógio. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Deixam outras pessoas esperando. E tem algo que eu falei lá no começo do programa que é importante também a gente entender que existe. É o chamado tempo-resposta. Meu amigo, tem vezes que você, um chefe, um gerente, um administrador de alguma empresa, de alguma firma, reaja, que entenda que vai ter que sair para resolver aquilo. É uma lentidão, é uma marcha lenta, é uma maciota danada, entendeu? Enquanto que outros, se o chefe disser, fulano, vai resolver isso ali, o cara já está voltando. Ele age rápido, decide logo, entendeu? É proativo, são as diferenças que há, né, minha gente, entre nós. Tem mais uma mensagem aqui. Estás sabendo que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, esses caras cantaram aqui no São João? Eu nem sei. Estás sabendo que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, comprou uma égua por R$2,5 milhões de reais? Não estava sabendo não. Mas olha, quem tem o seu dinheiro, faz dele o que quer. Eu não daria R$500 numa égua. Por quê? Porque eu não tenho que criar a égua. Eu gosto de animal, gosto de bicho, mas não dá nada, vou botar onde essa égua? Mas se ele tem dinheiro sobrando, está ganhando muito dinheiro, e achou que essa égua vale R$2,5 milhões de reais, o dinheiro é dele, ganhou honestamente, não tem problema. Eu sei que você está fazendo um registro apenas porque é algo que chama a atenção, mas a gente deve criticar quando, por exemplo, alguém fica roubando o dinheiro das pessoas, dinheiro dos aposentados, tirando, ganhando propina, né, negociando com o dinheiro do povo e comprando essas coisas, fazenda, gado, cavalo de raça, com dinheiro dos outros que roubou. Mas se o dinheiro é dele, deixa o rapaz comprar égua, cavalo, elefante, o que danado ele quiser. São 19h48, faltando 12 para as 8. A Luiz, 10 anos, eu não sei.
Eu não sei. O Antônio Clemente pergunta, e a cachorra, como está? A minha, que eu adotei, meu amigo, continua destruindo as coisas, mas a gente já se apegou, né? Eu já me apeguei a ela. Estou esperando ver se consegue melhorar o comportamento. Talvez eu tenha que levar até para um adestrador, não sei. Mas o bicho tem dado prejuízo danado. Mas é um animal inteligente. Já aprendeu até a abrir as portas. Levanta, fica em duas patas, parece que trabalha no Circo Garcia. Aí com a pata direita, ela abaixa a maçaneta da porta e entra onde quer. Agora, ela faz isso de fora para dentro. Aí você vê, né, doutor Gil, a limitação do cérebro dos animais irracionais em relação ao nosso. Ela faz isso de fora para dentro, quer entrar num quarto, ela abre a maçaneta e vai. Agora, de fora para dentro, de dentro para fora, não vi ainda fazer. Ela sabe entrar, mas não sabe sair. Deve aprender também, né? Não sei. E os gatos comem fogo com ela, porque ela quer brincar o tempo todo, é uma energia danada, aí fica correndo atrás do gato, pulando em cima do gato. O gato não gosta, porque ela pesa mais do que ele, e aquelas unhas, as garras da cachorra devem, né, doer no gato, é uma confusão danada, mas eles se dão bem. Tem hora que estão todos deitados juntos, ali, um lambendo o outro. Aqui e ali tem um estranhamento qualquer. Eu não vou dizer até o nome da cachorra. Ninguém que tenha esse nome fica com raiva de mim, não. Porque eu já tive uma cachorra com esse nome, que faleceu, aí quando eu adotei essa, eu botei o mesmo nome dela. É o nome de gente, de pessoa. Mas as mulheres que porventura tenham esse nome, não interpretem mal, não fiquem com raiva de mim, é porque todos os meus bichos têm nome de gente. Então essa cadela que eu adotei tem o nome de Alzira, é carinhosamente conhecida como Zirinha, mas o nome dela é Alzira. Bota a égua na baixa, ou égua cara da gota serena, 2,5 milhões por uma égua, deixa o cara comprar a égua, rapaz. Alô, Marcos Alfredo, boa noite. Boa noite, amigos da 7ª Companhia de Infantaria Motorizada, turma do EB, do Exército Brasileiro. Paulo, tinha um cara te elogiando hoje, dizendo que tu és um bom pagador. Meu amigo, eu sou um bom pagador quando tenho dinheiro para pagar. Quando não tem, eu sou um bom devedor. Porque aí eu vou à pessoa a quem eu tenho que pagar e dou uma justificativa, uma explicação. Quando é um banco, não tem como você fazer isso. Uma empresa, mas você depois vai pagar o juro, vai pagar a multa, não é assim. Mas olha, pode ser que tenha quem goste de pagar a conta igual a mim, mais do que eu não tenho. E se eu puder pagar uma conta na véspera do vencimento, eu já estou pagando para me ver livre. Eu quero me ver livre de débito. Gosto muito de pagar. Aliás, não é favor nenhum você pagar aquilo que está devendo, né? Agora, às vezes acontecem contratempos, imprevistos, e você fica sem condição de pagar, não tem o que fazer. Mas eu nunca me escondi de credor. Estou devendo, estou. Se não tiver e for alguém do conhecimento com quem eu possa conversar, a primeira coisa que eu faço é ligar. Olha, não vou poder fazer aquele depósito hoje, aquela transferência, pagar aquela conta. Tenha paciência que daqui mais 2 ou 3 dias, quando eu receber de quem está me devendo, eu vou aí e pago, pronto. Eu acho que não é favor nenhum você pagar e assumir os seus compromissos, se possível, saldá-los em dia. Mas essa virtude eu tenho. 1000 defeitos. Agora, essa virtude de gostar de pagar eu tenho. Quem já me vendeu fiado sabe. Até no caderninho, né, doutor Gil? Lá do cigano, até no caderno de Ricardinho. Aliás, eu fui lá semana passada e disse, rapaz, você não está devendo nada. Compre alguma coisa. Eu gosto quando você está devendo. Eu digo, tá, vou pensar no seu caso. O cara gosta de vender fiado mais do que o Armazém Paraíba. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Vai gostar de vender fiado assim, lá na Baixa da Égua.
Aqui está o Zé Carlos perguntando se eu sei que quando você faz um financiamento, se quiser pagar a prestação que está vencendo e uma lá que vai vencer na frente, se eu sei que pode ser. Você pode, por exemplo, você financiou um carro, uma moto, uma geladeira, alguma coisa, um bem desse aí. Aí você vai vencer uma parcela, por exemplo, no próximo dia 10. Você botou em 12 vezes, um exemplo. Você pode pagar a do dia 10 agora de agosto e a última lá de julho de 26. Só que aquela última, você pagando agora, você vai ter um desconto nela. Entendeu? Porque aquele valor foi previsto com o juro de você pagar naquela data lá. Se você pagar a primeira e a última, depois a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima, nessas vencendas e não vencidas, você terá um desconto. Isso é previsto em contrato. Tá bom por hoje ou não tá, professora Jovita? Hein? Eu acho que sim. Acho que sim e penso que não. Uma pergunta final aqui: quando é que o governador, você falou que o governador João Azevedo vem a Campina Grande? Sexta-feira, depois de amanhã. Vai haver a plenária do Orçamento Democrático na quinta-feira lá em Santa Luzia, no Sertão, e sexta-feira vai ser aqui em Campina Grande, no Colégio Nenzinha Cunha Lima. Acho que amanhã eu vou divulgar, eu já recebi do governo do estado todos os detalhes da agenda. Tem ações, visitas, inaugurações e entregas durante o dia, e a plenária do Orçamento Democrático vai ser 7 da noite, lá no Colégio Nenzinha Cunha Lima, ali no prolongamento da Fernandes Vieira, como quem vai para o bairro do Mirante. É hora da professora Geovita Maranhão botar toda essa turma em posição para que peçamos as bênçãos para toda a plateia do programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 6 de agosto de 2025. Por quê? Porque cada dia é único, e eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Vivemos o dia de número 218 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 147 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar no novo nesse mundo louco da função de estar. Quando onde vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa desta quarta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da interação, da troca de ideias, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. E às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista.
Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.